Olá, aluno! Tudo bem? Agora vamos resolver questões da banca IBFC sobre o sistema operacional Windows. Coloca na tela, vamos para a primeira questão. A primeira questão fala assim, quanto aos conceitos básicos de arquivos, pastas e programas no ambiente Windows, analise as afirmativas abaixo, dê valores verdadeiros e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, tá? Uma vez criado um arquivo, a gente já sabe que arquivos são todos aqueles documentos, planilhas, imagens que você tem no computador. Ele diz que uma vez criado um arquivo dentro de uma pasta, jamais poderá ser renomeado. A gente sabe que esse item está totalmente errado, né? Você pode criar os arquivos e renomear a hora que você quiser o arquivo, né? Só tem que tomar cuidado que existem alguns caracteres proibidos, mas você pode renomear um arquivo, não tem problema nenhum, mesmo que ele esteja dentro de uma pasta, né? Então você tem uma pasta, essa pasta serve para você organizar os arquivos, então você cria uma pasta para organização dos seus arquivos. Se um arquivo lá dentro for criado, salvo lá dentro da pasta, você pode renomear a hora que você quiser, não tem problema nenhum. Claro que você tem que tomar cuidado com o que na hora da prova. Isso aqui é uma questão muito fácil, né? Como eu falei para vocês, as questões da IBFC são muito simples, elas não são questões difíceis, mas ela pode vir apavorando na prova do Detran, então a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, nomes de arquivos devem seguir a regra do sistema de arquivos da Microsoft utilizado no Windows. Sistema de arquivos do Windows é o NTFS. Então, na prova, qual é o sistema de arquivo do Windows padrão hoje? É o NTFS. Esse é o padrão atual. Não quer dizer que ele só usa esse, tá? Mas esse aqui é o padrão atual. Tendo o NTFS como regra na formação dos arquivos, você tem que respeitar nomes de arquivos de até 260 caracteres. Então, eu posso colocar nomes de arquivos de até 260 caracteres e existem ainda alguns caracteres proibidos que não podem ser usados em nomes de arquivos no Windows, tudo seguindo as regras do NTFS, do sistema de arquivo. Então, 260 caracteres, o máximo do tamanho do arquivo, do nome do arquivo, e os proibidos são barra, contra barra, asterisco, interrogação, sinal do menor, sinal do maior, dois pontos, a barra em pé e as aspas. Esses são os caracteres proibidos que não podem ser usados em nomes de arquivos. Então, olha aqui, o nosso curso de exercícios é exatamente isso. Nós vamos explorar a questão da IBFC, sabendo que ela vai chegar na prova e apavorar. Ela vai vir com questões mais difíceis. Não vamos levar em consideração só as questões da IBFC. A gente tem que saber o que ela pode cobrar, porque ela vai vir com questões mais difíceis na prova, tá bom? Então, tomar muito cuidado. Então, aqui, os diretórios, diretório é o mesmo que pasta, tá? São programas para armazenar arquivos de forma compactada. Tem nada a ver. Diretórios são pastas, tá? Então esse item aqui também tem nada a ver, questão falsa. Diretório é a mesma coisa que pasta. Então não são programas, são pastas, tá? Pastas para organizar os arquivos. Tá? São pastas, diretórios são pastas. Uma pasta pode conter no máximo 16 arquivos devido à sua limitação do Windows. Também tem nada a ver, esse item tá errado, não tem esse máximo de arquivos não, tá bom? Tem nada a ver máximo de arquivos. Você pode colocar quantos arquivos você quiser dentro da pasta. A limitação não é do número de arquivos. A limitação vai ser do seu HD, do seu disco rígido, tá? Então essa questão aqui também tá falso. Ficou todos os itens falsos. Resposta letra E. Então a questão muito tranquila. Agora basta a gente também tirar algumas coisas úteis da questão. Por exemplo, a IBFC gosta de teclas de atalho. Então eu quero te mostrar uma coisa aqui. Vamos lá. Esse computador hoje tá lento, viu? Tá lentíssimo. Deixa eu voltar aqui, deixa eu sair dessa tela aqui. Vamos lá, deixa eu sair. Ele não quer atender meus comandos, agora atendeu. Vamos lá. Veja,
Pegando como base a questão, vamos criar uma pasta aqui na área de trabalho. E aí eu quero que você preste atenção nas coisas que eu vou dizer, tá? E tudo que eu vou passar aqui são questões prováveis de estar na prova da IBFC. Eu conheço a banca, eu já conheço essa banca, já sei que ela vai vir na hora da prova dando uma apavorada. Então aqui eu quero criar uma pasta aqui na minha área de trabalho. Pode ser com o botão direito, né? Com o botão direito você tem a possibilidade de criar uma pasta. Então se eu clicar com o direito aqui, eu vou ter a opção aqui de criar nova pasta. Isso aqui eu acho que todo mundo sabe, ó, novo pasta. Então você pode criar a pasta dessa maneira, mas você também pode usar o atalho para a criação da pasta. Você pode usar um atalho para criar a pasta. Qual seria o atalho para você poder criar uma pasta aqui na área de trabalho? Você vai dar um Ctrl+Shift+N. Então, ó, Ctrl+Shift+N dá a possibilidade de criar uma pasta. Tá vendo lá? O Ctrl+Shift+N. Aí ele foi lá e me deu a possibilidade de criar uma pasta. E a outra tecla que eu quero que vocês decorem também é que você pode renomear o arquivo clicando com o botão direito. Você pode renomear uma pasta, um arquivo clicando com o botão direito, mas também você pode renomear um arquivo ou uma pasta selecionando o arquivo e apertando a tecla F2 do teclado. Então, se eu apertar o F2, eu vou ter a mesma opção que aqui, ó, renomear. Se eu apertar o F2, ele vai piscar lá e vai me dar a possibilidade de renomear um arquivo também, ó. F2, olha lá, já abriu a opção para renomear. Então, vamos colocar isso nas nossas anotações. Vamos lá, vamos colocar isso nas nossas anotações aqui antes de fazer a questão de número 2. Vamos lá, nas nossas anotações eu quero que você coloque, ó, Ctrl+Shift+N é para criar uma nova pasta. Aí você deve estar pensando, professor, mas Ctrl+Shift+N não é para abrir a janela anônima? A janela anônima no Google Chrome, como nós vimos nos vídeos passados. Ctrl+Shift+N é no Google Chrome, para criar uma nova aba anônima, né? Para abrir uma aba anônima, né? Para navegar sem deixar cookies, histórico, temporários, enfim. Mas aqui eu estou falando do Windows, Ctrl+Shift+N. F2 também é uma tecla possível de cair na prova, é para renomear. Renomear. Tá? Então você tem essa possibilidade de usar o Ctrl+Shift+N e também o F2 para renomear algum arquivo que você tenha criado, tá bom? Questão número 2 fala, atalhos do teclado são teclas com combinações de teclas que fornecem uma maneira alternativa ao mouse. Identifique as respectivas teclas de atalho no Windows 10 para a seguinte sequência de ações. Ele quer a tecla para maximizar a janela, que não é uma tecla muito comum das pessoas saberem, e essa aqui já é mais comum, alternar entre aplicativos abertos. Então, quando eu quero alternar entre janelas, é melhor a gente começar por aqui, ó, alternar entre janelas. Eu posso usar o Alt Tab, que seria a resposta da questão, que tem o Alt Tab, e também pode ser na hora da prova o Alt mais o ESC. Então eu quero te mostrar essas duas teclas possíveis de estar na prova, Alt Tab e Alt ESC, tá? Olha aqui, do jeito que eu estou aqui no meu computador aqui, eu vou dar o Alt Tab. Ó. Alt Tab me dá a possibilidade de alternar entre janelas abertas. Então eu vou, por exemplo, aqui abrir mais uma janela para a gente poder alternar entre essas janelas. Então olha aqui, eu voltei para o PowerPoint, segurei o Alt, apertei o Tab. Alt Tab volta lá para a janela do Windows Explorer, explorador de arquivos. Então o Alt Tab é uma tecla que me permite alternar entre janelas e eu queria que você observasse no meio da tela quando eu segurar o Alt e apertar o Tab, olha lá. No meio da tela você vê o Flip. O Flip é esse menu que me dá a possibilidade de ir para a janela que eu quero. Ó. Eu vou usar o Flip para escolher para qual janela eu quero ir. Ó. Tá vendo? Então o Alt Tab traz a possibilidade de alternar entre janelas usando o Flip. E o Alt ESC, ó, você vai ver aqui no Alt ESC, ó, que ele alterna entre janelas, mas não tem a presença do Flip. Então você vai botar aqui, ó, Alt Tab tem Flip, você vai botar aqui com Flip. Flip é um menu, vocês viram lá que o Flip é um menuzinho com Flip, porque na prova ele pode colocar. Então você vai ter que saber diferenciar. E o Alt ESC sem Flip, ou seja, sem a possibilidade de você escolher ali, ele já vai diretamente através do Alt ESC. Então, quando a gente vai nas opções, a única que tem a resposta aqui é a letra A.
Alt Tab. Então a gente já sabe que o F11 vai servir para maximizar a janela, e realmente serve. Não é uma tecla muito usada aqui, mas serve sim para maximizar a janela. Quer ver? Ó? Eu vou restaurar essa janela aqui, ó, do PowerPoint. Está restaurada. Restaurar, você já sabe o que é, né? Ela ficar no tamanho que permite redimensionar. Então essa janela aqui ela está restaurada. Então eu vou apertar o F11. Ó. O F11 do teclado vai maximizar essa janela. Quer ver? F11 e não quer ir o F11. Ó. Vamos lá. Por que será que é porque o computador está lento? Vamos dar o F11 aqui. O F11 era para ter maximizado essa janela aqui. F11. E não foi, F11, ó. Não foi. Mas você pode testar no seu aí, ó. Não sei se é porque esse computador aqui pode estar com alguma lentidão, mas o F11 ele vai sim, ele vai para tela, ele vai para maximizar a janela e depois para restaurar a janela, tá? Deixa eu voltar aqui na outra tela. Deixa eu botar nessa tela aqui do Windows Explorer para ver se vai funcionar. Vamos lá. F11, aí ó, agora sim, ó. Ó, F11, ó, a janela está restaurada, né? F11, coloca ela maximizada. É porque no PowerPoint o F11 tem outra funcionalidade. Então no PowerPoint ele imaginou de outra forma. Então aqui, ó, a janela está restaurada no Windows Explorer, eu dou F11 e ela maximiza, tá vendo? Beleza? Aí se eu der F11 ela volta de novo para a normalidade. Aí você fala também, professor, mas F11 não é tela inteira? Olha para cá. Tem que tomar cuidado, F11 é a tela inteira, mas isso quando você está em um navegador de internet. Navegador de internet, F11 é a tela inteira e F11 volta para o normal. Mas aqui quando você está em uma janela do Windows, como o Windows Explorer, F11 é maximizar e F11 é restaurar. Então voltando lá, matamos a questão de número 2. Não estava funcionando no PowerPoint o F11, né? Mas tudo bem, vamos lá. No Windows temos atalhos que são de conhecimento geral, que ajudam a manipulação de arquivos e funções dentro dos softwares. Assinale abaixo a alternativa que está tecnicamente correta quanto às funcionalidades dos atalhos. Eu já vou te falando, viu, gente? A IBFC gosta desse negócio de atalho, viu? Toda hora tem questão de atalho. E aí ele coloca aí, Ctrl+C colar. Não, Ctrl+C não é colar, Ctrl+C é copiar. Colar é Ctrl+V, né? Colar é Ctrl+V, né? Tanto que você já sabe, né? Ctrl+C copiar, Ctrl+V colar. Então isso aqui é muito tranquilo. Ctrl+X desfazer a última ação. Não, Ctrl+X é recortar. Ctrl+X é recortar. Beleza? Ctrl+Z que é desfazer a última ação. Ctrl+Z que é desfazer. Ctrl+R, recortar, também não é. E Ctrl+A, selecionar todos os itens. Essa é a resposta. Ctrl+A, selecionar tudo. Selecionar tudo, tá? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, ó, no Windows Explorer, estou aqui no Windows Explorer, e aí eu quero selecionar todas as pastas de uma vez só aqui, ó. Ctrl+A. Olha aí, Ctrl+A selecionou tudo. Então, o Ctrl+A realmente serve para selecionar todos os itens. Questão 4. Os atalhos para teclado deixam as ações mais rápidas no computador. Pressionando apenas 2 ou 3 teclas é possível acesso a várias funções. No Windows 10, para que serve o Ctrl+Alt+Delete? O Ctrl+Alt+Delete, gente, vai abrir o que a gente chama de gerenciador de tarefas do Windows. Tá? Gerenciador de tarefas. Vamos colocar algumas coisas aqui do gerenciador de tarefas que são importantes. Vamos lá. Primeiro, gerenciador de tarefas serve para quê, se cair na prova? Gerenciador de tarefas serve para quê? Muitas pessoas usam o gerenciador de tarefas, mas elas usam para quê? Para destravar o computador. Então, muitos falam assim para você, ó, o computador está travado, dá um Ctrl+Alt+Delete, né? Aí tu vai lá, dá um Ctrl+Alt+Delete, abre o gerenciador de tarefas e finaliza o programa que não está respondendo. Naturalmente é isso que você faz. Mas o gerenciador de tarefas não cai assim na prova. Ah, o gerenciador de tarefas é para destravar o computador. Não cai assim. Como é que cai? Bota lá. O gerenciador de tarefas permite fazer o quê? Aí você vai botar aí no caderno. Permite fazer o quê? Primeira coisa, visualizar programas
e processos que estão em execução. Processo é um programa, tá? Processo em execução é a mesma coisa que falar um programa em execução. Só que o programa pode ser constituído de vários processos. Visualizar programas e processos em execução. É a partir dessa opção que eu posso visualizar um processo e falar, porra, esse processo não está respondendo ao meu computador, então ele está travando o computador, eu posso finalizar ele. Então, se ele me permite visualizar, ele me permite também finalizar esses processos que estão em execução, tá? Outra coisa que esse gerenciador de tarefas me permite, além de visualizar os programas e processos em execução, visualizar o desempenho do computador. Você vai colocar aí, visualizar o desempenho. O desempenho do computador. Eu consigo, através do gerenciador de tarefas, visualizar o desempenho do computador. Consigo, tá bom? Como é que eu faço isso, professor? Vamos lá, eu vou te mostrar na prática o que você pode fazer aí pelo gerenciador de tarefas. Ó, Ctrl Shift ESC é a outra tecla que você pode usar. Uai, professor, mas não era Ctrl Alt Delete? Pode ser Ctrl Alt Delete e pode ser Ctrl Shift ESC também. Tá? Ele está demorando aí para abrir, mas ele vai abrir o gerenciador de tarefas, que permite visualizar os programas e processos em execução, além também de visualizar o desempenho do computador, tá? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui na prática, saiu da tela aí, mas eu creio que todo mundo já anotou aí, tá? Deixa ele abrir o Ctrl Shift ESC, ele já deve ter aberto aqui. Rapaz, mas tá lento esse computador, tem que dar uma olhadinha nele. Olha aqui. Abrir o gerenciador de tarefas, tá vendo aí? Aí você vai ver que tem os processos em execução aqui, ó. Tanto que eu posso selecionar algum desses processos aqui e mandar finalizar no botão finalizar lá embaixo, tá vendo? Então eu posso visualizar os processos, inclusive finalizar os processos que estão aqui em execução. Aqui eu tenho o desempenho do computador também, consigo ver o desempenho do processador, o desempenho da memória, né? Consigo ver o desempenho ali do quantas vezes estão sendo utilizados o meu HD, quantas leituras estão sendo feitas ao mesmo tempo no meu HD, né? Então aqui eu consigo não só visualizar os processos, mas também o desempenho do computador. Aqui, ó, o processador está trabalhando com 19%, memória, HD, até o desempenho da rede também eu consigo ver se a rede está funcionando bem ou não. Então, esse é o gerenciador de tarefas. Então, nessa questão aqui, o que a gente aprendeu? Que o gerenciador de tarefas permite duas coisas importantes para a prova. Visualizar os processos que estão em execução, podendo inclusive finalizá-los caso estejam travando o meu computador, e também visualizar o desempenho do computador, porque se isso cai na prova, uma galera não sabe. Todo mundo acha, não, é só para destravar o computador. E aí o que mais a gente tem que saber? Bota lá. Além disso que eu acabei de falar, você tem que saber que pode ser usado, o acesso pode ser usado de duas maneiras. O acesso pode ser de forma direta, através do Ctrl Shift ESC. Ou ele pode ser um acesso indireto com Ctrl Alt Delete. Aí você fala, como assim, professor? Direto e indireto. Se você fizer um teste no seu computador, não quero que você faça agora, até mesmo porque senão você vai sair daqui da aula, mas se você fizer um teste, o Ctrl Shift ESC, ele já vai direto para o gerenciador de tarefas. Olha aqui, ó, Ctrl Shift ESC, ó. Ele já vai abrir direto o gerenciador de tarefas, olha aí, direto. Não passou por nenhuma tela. Agora, se você der um Ctrl Alt Delete, vai aparecer uma tela e nessa tela vai te dar opções além do gerenciador de tarefas. Vai ter uma opção lá, bloqueio do computador. Vai ter uma opção para sair da conta, para você ir para outra conta. Vai ter uma opção lá para gerenciador de tarefas. Então, não vai ter só o gerenciador de tarefas. Ele vai te dar uma tela e nessa tela vai ter lá bloqueio, sair. É um acesso indireto, porque você tem que vir para essa tela e depois clicar no gerenciador de tarefas. Entendeu a lógica? Então aqui, Ctrl Alt Delete, claro, a resposta é a letra C. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos fechar esse vídeo. Daqui a pouco a gente volta para resolver mais questões.